Pessoal, aqui nós teremos mais um vídeo, tá? Então vamos começar com uma frase aqui, tá? A vida se encolhe ou se expande em proporção à sua coragem. Então para você repetir aí, tá bom? Veja essas questões aqui, tá? Primeiro caso, né? O preço de um pão é de 50 centavos, 2, R$ 1, 3, R$ 1,50 e assim por diante. Esse segundo caso aqui, ó, 25 funcionários, né? Eles produzem uma certa quantidade de sapatos em 10 horas. Nessas mesmas condições, 50 vão produzir em 5 horas. Ou seja, veja que você dobrou aqui o número de funcionários. Então, a horas também vai ser reduzida, tá? O que você veja nessas situações aqui? O que é isso, né? Bom, ela se trata das grandezas proporcionais, tá bom? Então, o primeiro caso aqui, se você for analisar, elas são chamadas assim de grandezas diretamente proporcionais. Será por quê, né? O segundo caso, né, elas são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Será por quê? O que elas têm em comum? Então, vamos lá, ó. Vamos pensar primeiro o seguinte, no primeiro caso, né? Quando você não leva nada, você não vai pagar nada. Agora, quando você leva um pão, você vai pagar quanto? 50 centavos. Você pega 2 pães, você vai pagar R$ 1 e assim por diante, ok? Você verifica o seguinte, que o aumento da quantidade de pães foi de 1 em 1, não é isso? Ó, 0 foi para 1, de 1 para 2, 2 para 3, foi aumentando a quantidade de pães. Também houve um aumento aqui do preço a pagar, né? De 0 para 50, 50 para 1, 1 para 1,50 e 1,50 para X, né? Valores, tá bom? Então, verifique que ambos os casos houve que um aumento, tá? Então, nesse caso aqui, tá? Pensando um pouquinho da matemática, né? E nós podemos ainda criar uma tabela, tipo assim, ó. Aqui está as grandezas, né? As grandezas, quantidade de pães, tá? Quantidade de pães e que o preço a pagar, tá? Verifique aqui, ó. Está aumentando de 1 em 1 e aqui vai aumentando de 50 a 50 centavos, são os pulinhos, né? Muito bem, agora para verificar se são proporções, nesses casos aqui, ó, 0 para 1 com 0 para 50, o que você vai fazer então? Usando aquela frase fundamental da proporção, você multiplica em x, né, ó. 0 vezes 0,50 é 0, né, e 1 vezes 0, 0, então é proporção. Aqui mesma coisa, ó, se você multiplicar em x, né, usando a propriedade fundamental da proporção, ou seja, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 0,50 é 1, então é proporção. Todos esses casos aqui, ó, se você for olhar na tabela aqui, ó, serão proporções, tá? Ou seja, à medida que está aumentando o preço aqui do pão, assim que está aumentando a quantidade de pães, também está aumentando o que? O preço a pagar, né? São proporcionais, ok? Por isso nós dizemos que nesse caso aqui, ó, como essas razões são proporcionais, né? Se tiver aumento proporcionais entre elas, ou seja, o aumento da quantidade de pães foi proporcional ao aumento de preços, né? Nós vamos dizer que nesse caso aqui se trata de grandezas diretamente proporcionais, tá? É o primeiro caso, aumentou. Então houve o quê? Houve aumento da quantidade de pães e com isso houve também aumento do preço do pão a pagar, ok? Então se trata de grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Logo vejam mais alguns exemplos. Ó, aqui vai apresentar mais alguns exemplos de grandezas proporcionais, tá bom? Mas as grandezas diretamente proporcionais, o que ela diz? Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta e a outra também aumenta nas mesmas proporções. Ó, esse aumento aqui, tá? Também pode ser uma diminuição, tá? Aqui pode diminuir, aqui pode diminuir na mesma proporção. Assim como pode aumentar as duas grandezas na mesma proporção, também elas podem reduzir na mesma proporção. Então, nesse caso, são as diretamente proporcionais, tá? Aqui são mais alguns exemplos, tá? Das grandezas diretamente proporcionais. Aqui, ó, aumentou aqui, ó, de 55 km para 330, tá? Se com 5 litros você anda 55 km, certo carro, né? Se você colocar 30 litros, você vai andar quanto?
330 quilômetros, tá? Nesse caso aqui, são grandezas diretamente proporcional, ok? Aqui também está falando sobre outro caso de grandezas diretamente proporcionais, tá? Aqui é mais um caso também das grandezas proporcionais. Eu não vou detalhar não, tá? Porque eu quero apresentar as indiretas. Novamente aqui, ó, tá aumentando aqui, ó. Aqui também tá aumentando, né, ó. Então são grandezas diretamente proporcionais, tá? Agora vamos pro segundo caso, tá? Olha só. Tinha 25 funcionários, eles produzem uma certa quantidade de sapatos em 10 horas. Agora, se você aumentar, essa horas aqui vai o quê? Vai diminuir. Então, o que aconteceu aqui? Vamos observar, ó. O que aconteceu aqui? De 25, fizeram uma certa quantidade de peças em 10 horas. Se aumentou para 50, esse sistema vai cair, entendeu? Então, aqui aumentou e aqui diminuiu. Deu para perceber isso? Tá? Então, nesse caso, quando acontece, né, nós chamamos de grandezas inversamente ou indiretamente proporcional, ok? Ou seja, uma das grandezas aumenta, a outra diminui, ou vice-versa também, ok? Veja bem, na tabela aqui você pode criar aqui, ó, 25 para 50, como 10 para 5, né? Aqui, ó, tá? Como uma grandeza aumentou e a outra diminuiu, trata-se de uma grandeza inversamente ou indiretamente proporcional. Então não devemos inverter uma das grandezas. Ó, presta atenção, ó. O que eu fiz aqui? Eu mantive a primeira razão, a segunda, como se tratou dessa variância, ou seja, uma aumentou e diminuiu, eu tenho que inverter aqui, ó. Coloquei o 5 lá em cima, né? Ó, coloquei o 5 aqui em cima, tá? Ó, e o 10 para baixo, aqui, tá bom? Agora multiplicando aqui, ó. Quanto que é 25 vezes 10? 250. Quanto que é 50 vezes 5? É 50, então é proporção, tá? Então esse é um cuidado muito especial. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui na mesma proporção, são grandezas inversamente proporcional, tá? E quando você for montar, né, verificar se é proporcional ou não, você tem que inverter uma das razões, igual eu fiz aqui, tá? Não esqueça disso, tá? Percebe-se que o aumento do número de funcionários implicou uma diminuição do tempo hora, né, para fazer a mesma quantidade de sapatos sob as mesmas condições. Acabamos de ver um caso das grandezas inversamente ou indiretamente proporcionais, tá? Logo veja outros conceitos de exemplo de grandeza inversamente ou indiretamente proporcional. Então aqui são mais casos, é o seguinte, ó. O que você está percebendo aqui, ó, aumentou, e aqui, ó, está diminuindo. Então se trata de grandezas inversamente proporcionais, ok? Bom, então nós temos dois tipos de grandezas, só para finalizar. Nós temos uma diretamente proporcional e uma inversamente proporcional. O que acontece? Na diretamente, elas podem aumentar as duas grandezas na mesma proporção, ou também ela pode diminuir, né, na mesma proporção. As inversas acontece o seguinte: uma aumenta, a outra diminui, ou vice-versa, né? Uma diminui, a outra aumenta, ok? Essa é a diferença dessas grandezas, tá bom? A diretamente e a inversamente, tá? Orgulho e amor são grandezas inversamente proporcionais. No momento que um aumenta, a outra diminui. Então, olha aí para você pensar: o amor, orgulho e amor são grandezas inversamente proporcionais. No momento em que um aumenta, o outro diminui. Então toma cuidado com isso, né? Ok? Chegamos ao fim. Ok, pessoal?